7h20, vamos agora mudar de assunto, saindo aí da água, vamos para vegetação e para problema com fogo, incêndio, porque todo verão, gente, é assim, com o aumento da temperatura e a diminuição das chuvas, aumentam também as ocorrências de fogo em vegetação. Nos 13 primeiros dias desse ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 70 ocorrências de fogo em vegetação, número alto, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Douglas França, que está lá com os bombeiros para falar desse número, porque somente ontem, Douglas, foram 16 casos de incêndio em vegetação. O que provoca exatamente esse fogaréu? Bia, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a principal causa ainda é a ação humana, né? As pessoas que limpam o terreno, né, colocando fogo, que junta lixo. Como você falou, né, do início do ano até agora já são 70 casos de incêndio em vegetação em várias partes do estado. Agora quem vai explicar, quem vai detalhar para a gente esse assunto e passar orientações importantíssimas é o subtenente do Corpo de Bombeiros, subtenente Calaça. Boa tarde para o senhor. E a ação humana ainda é a principal causa disso. A gente está falando de que tipo de ação? Citei uns exemplos agora no início, queria que o senhor citasse outro. Boa tarde. Realmente há esse problema quanto à população, que muitas vezes não toma o cuidado necessário quando vai praticar o manejo com fogo, né? Tenta queimar o terreno, tenta fazer a chamada limpeza do terreno e muitas vezes perde o controle. Aí acaba tendo um prejuízo ali na circunvizinhança, acaba tendo problemas, foge ao controle e aí tem que acionar o Corpo de Bombeiros. Ou seja, muito calor, né, tempo seco, muitas vezes até uma bituquinha de cigarro já é o suficiente para... Isso, a baixa umidade nessa época é fator preponderante para que ocorra a fuga, perde o controle do incêndio, né? E muitas vezes alastra rapidamente e traz grande risco à população. E quais as regiões do estado com maior incidência? Aqui na região metropolitana nós temos muitos casos de incêndio, principalmente ali litoral sul. Na próxima rodovia ali tem uma região com bastante vegetação. Aqui na capital a gente pode citar muito também essa questão das grotas, que muitas vezes o fogo vem de baixo e quando tem um forte vento, uma forte circunstância desse caso, acaba perdendo o controle nesses barrancos, né? Se espalhando, né? Agora a gente vê muito no interior as pessoas com esse hábito, né? De fazer aquela limpeza do terreno, do quintal, no final colocar fogo ali. Isso é perigosíssimo. Muitas vezes pode ser fatal. A gente sempre orienta, principalmente quem tem uma propriedade próxima à vegetação, que faça o aceiro. O aceiro é aquela limpeza ao redor da propriedade para que não ocorra o contato da vegetação próximo à propriedade. É como se fosse uma faixa de isolamento. Né? Isso, tem que ser limpo, né? Não somente vegetação, mas que não tenha nenhum tipo de material que sirva de combustível para que não chegue próximo a casas, próximo a outros tipos, a terreno, a animais. Então tem que ter esse cuidado. Agora, em casos de incêndio, o que fazer quando isso acontecer? Né? Quais são as principais, né, medidas que devem ser tomadas? Perder o controle, bombeiro, não tem o que fazer. O primeiro indício que começou a ter problemas com fogo, rapidamente tem que chamar o bombeiro, 193. As pessoas, às vezes, pelo ímpeto, né, acham que podem lá dar um jeito, resolver a situação, né? E numa dessa o negócio pode sair do controle. Isso, e é muito perigoso, porque muitas vezes avalia que há condições de enfrentar e muitas vezes, por exemplo, quando temos ventos, uma mudança de vento pode ser fatal, pode vir em direção às próprias pessoas que estão tentando combater, acha que tem a perícia necessária, mas que acaba tornando até uma vítima em decorrência de não ter essa habilidade. E quando, para a gente encerrar, e quando acontece próximo a casas, o que fazer de imediato? É como eu disse, chamar de imediato o Corpo de Bombeiros, até porque traz muito desconforto, né? A própria fumaça já antecipa esse problema para quem está dentro de casas. Aí, com certeza, não há dúvida que vai chamar o Corpo de Bombeiros para que a gente possa fazer o combate ao fogo de vegetação. Muito obrigado, subtenente, pelas informações e orientações. É isso, Bia, ter mais conscientização, responsabilidade, né? A gente sabe que, como a gente reforçou aqui agora no ao vivo, a principal causa ainda é a ação humana e, em casos de incêndio de vegetação, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros 193. É com você.
Muito obrigada, bom trabalho aos bombeiros. Eu espero que a população seja mais cuidadosa, né? Pense mais no outro, no próximo. Quando for pensar em tocar fogo numa área que é perto da sua casa, você acha que está resolvendo um problema ali, mas está criando outro lá na frente, né, gente?